Capítulo 2 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Era este o estado de coisas quando vimos Manuel Pedro na varanda de sua casa interrogar a filha sobre o casamento, 3 meses depois da estada na ponta da areia. Ana Rosa continuou muda no seu lugar, fitando o fundo da xícara como se procurasse aí uma resposta. O sabiá cantou na gaiola. Então, minha filha, não dás uma esperança? Pode ser. E ergueu-se. Bom, assim é que te quero ver. E passou-lhe um braço na cintura. O diálogo foi interrompido por umas passadas no corredor. Dá licença? Disse o cônego já na porta. Vá entrando, compadre. O cônego entrou devagar, com seu risinho discreto e simpático. Era um velho bonito, teria, quando muito, seus 60 anos, porém estava ainda forte, bem conservado, o olhar vivo, mas úmido de brandura e bondade. Calçava-se bem, de polimento, mandava vir meias e colarinhos especiais da Europa e, quando ria, mostrava dentes limpos, todos chumbados a ouro. Tinha os movimentos distintos, mãos brancas e cabelos alvos que fazia gosto. Era o confidente e o conselheiro do bom e pesado Manuel. O homem não dava um passo sem consultar o compadre. Diogo formara-se em Coimbra, donde contava maravilhas. Era um bocadinho rico e não relaxava o seu passeio a Lisboa, de vez em quando, para descarregar anos da costa, explicava ele a rir. Logo que entrou, deu a beijar a Ana Rosa seu grande e trabalhado anel de ametista, obra do Porto, feita de encomenda. E batendo-lhe na face com a mão fina, impregnada de sabonete inglês: então, minha afilhada, como vai essa formosura? Ia bem agradecida. E sorriu. Dindinho estava bem? Como sempre, consigo e com Deus. Dona Babita, como vai ela? Estava de passeio. Pois não está vendo a casa sossegada? Exclamou Manuel. Foi à missa e naturalmente almoçou por aí com alguma amiga. Deus a conserve por lá. Per omnia secula seculorum. Vamos a saber, compadre, que milagre o trouxe por cá a estas horas? Um negócio que lhe quero comunicar particular, um bocado particular. Ana Rosa fez um movimento para levantar-se. Deixa-te ficar, disse o pai, detendo-a. Nós vamos cá para o escritório. E caminharam conversando em voz baixa para a saleta na frente da casa. A saleta era pequenina, com 2 janelas para a Rua da Estrela, chão esteirado, paredes forradas de papel francês e o teto de travessinhas de paparaúba pintadas a branco. Constava o conteúdo da saleta de uma secretária comercial, com o competente mocho, alto e inclinado, uma cadeira de palhinha, uma pilha de livros de escrituração mercantil, uma prensa, o copiador ao lado, um copo d'água com um inseparável pincel chato descansando nas bordas, um bico de gás, um caixão de papéis inúteis e 2 escarradeiras. Havia na parede, sobre a secretária, um calendário do ano e um outro da semana, ambos com as algibeiras pejadas de notas e recibos. Era isso que Manuel chamava pomposamente seu escritório e onde fazia a correspondência comercial. Quando aí, sozinho, entregava-se de corpo e alma aos interesses de sua vida, às especulações, ao trabalho, enfim, podiam morrer fora que ele não dava por isso. Manuel amava deveras o trabalho e seria de todo bom se não fosse certo espírito de especular com tudo, o que as mais das vezes lhe desvirtuava as melhores ações. Tirante isso, era muito bem intencionado. Para ele, o melhor divertimento desta vida era trabalhar das 6 às 6 em seu armazém ou em seu escritório. Quando os 2 entraram na saleta, ele foi logo fechando a porta discretamente, enquanto o cônego se esparralhava na cadeira, levantando até ao meio da canela sua batina lustrosa e de bom talho. Manuel tomara um cigarro de papel amarelo e acendia-o com sofreguidão. O cônego esperava-o com a notícia suspensa dos lábios, como espiando de dentro da boca meia aberta. O tronco um tanto inclinado para a frente, as mãos espalmadas nos joelhos, a cabeça erguida,
e um olhar de sobrancelhas arregaçadas através do cristal dos óculos. Sabe quem está a chegar por aí? Quem? Perguntou Manuel, voltando-se a chupar o cigarro e encarapitou-se no mocho da carteira. O Raimundo. E sorveu uma pitada. Que Raimundo? O mundico do José, homem. Teu sobrinho, aquela criança que teu mano teve da Domingas. Sim, sim, já sei, então. Pois está aí por dias, ora espera. E tirou da algibeira uma carta que passou a Manuel. É do Peixoto, de Lisboa. De Lisboa? Como? Sim, homem, do Peixoto de Lisboa, que está há 3 anos no Rio. Ah, isso sim. Porque, se não me engano, o pequeno estava agora na corte. Chegou o vapor do sul, hein? Sim, homem, lê. E Manuel armou os óculos e leu para si a seguinte carta: Rio de Janeiro, 1º de março de 1800... Reverendíssimo amigo e senhor cônego Diogo de Melo, folgamos que esta vai encontrar vossa reverendíssima no gozo da mais perfeita saúde. Tomamos a liberdade de traçar estas linhas para comunicar a vossa reverendíssima que no vapor de 15 segue para essa cidade o doutor Raimundo José da Silva, de quem encarregou-nos vossa reverendíssima e o senhor Manuel Pedro da Silva, quando nos achávamos ainda estabelecidos em Lisboa. Temos também a declarar, apesar de o havermos feito em tempo, que envidamos os maiores esforços por conseguir de nosso recomendando ficar empregado em nossa casa comercial, porém que não o conseguindo, remetemo-lo para Coimbra com o fim de formar-se em teologia, o que também não se realizou porque, feito o curso preparatório, escolheu o nosso talentoso e digno protegido a carreira de direito, na qual se acha formado com bonitas notas e distinções. Cumpre-nos ainda declarar com prazer a vossa reverendíssima que o doutor Raimundo foi sempre estimado pelos seus lentes e condiscípulos e que tem feito bonita figura, tanto na Alemanha, na Suíça, como ultimamente na corte, onde, consta-nos, vai fundar um jornal político debaixo dos melhores auspícios. Porém, antes de estabelecer-se aqui, quer o doutor Raimundo efetuar nessa província a venda de umas terras que diz possuir para as bandas da Vila do Rosário e outras propriedades citas na capital da província. E com esse fim segue. Escrevemos por esta mesma via ao senhor Manuel Pedro da Silva, a quem prestamos novamente contas das despesas que fizemos com o sobrinho. Queira vossa reverendíssima servir-se de aceitar os nossos cumprimentos e dispor dos nossos serviços. De vossa reverendíssima, criados e amigos, Peixoto, Costa e C. Manuel mal acabou de ler, chamou o moleque e mandou ao armazém perguntar se já tinha vindo a correspondência do sul. Que ainda não, senhor, porém que seu Dias fora buscá-la ao correio. Homem! Ele é isso! Exclamou Manuel. O rapaz está bem encaminhado. Quer liquidar o que tem por cá e estabelecer-se no Rio. Não, sempre é outro futuro. Ora, ora, ora! Soprou 3 vezes o cônego. Nem falemos nisso. O Rio é o Brasil e ele faria uma grandíssima asneira se ficasse por cá. Se faria. Até lhe digo mais. Ele nem precisava cá vir, porque continuou baixando a voz. Ninguém por cá ignora quem foi a mãe. Que não viesse, não digo, porque, enfim, quem quer vai e quem não quer manda, como diz o outro, mas é chegar, fazer o que tem de fazer e levantar de novo o ferro. Ai, ai! E demais o que ficava fazendo ele por cá? Enchendo as ruas de pernas e gastando o pouco que tem? Sim, porque ele tem alguma coisinha para roer. Aquelas moradas de casa, de São Pantelão, tem o seu punhado de ações, tem o Jimbo cá de casa, onde, por bem dizer, é sócio com o manditário, e tem as fazendas do Rosário, isto é, a fazenda, porque uma é tapera. Essa é que ninguém a quer, observou o cônego, um pouco pensativo. Acreditam nas almas do outro mundo. O caso é que nunca consegui dispor dela.
pois olhe que aquelas terras são bem boas para a cana. O cônego permanecia pensativo. Agora, o que eu estimava mais, continuou o outro, era que o mundico se tivesse feito padre. O cônego despertou. Padre? Era vontade do José. Ora, deixe-se disso, compadre, disse o cônego, levantando-se com ímpeto. Nós já temos por cá muito padre de cor. Mas, compadre, venha cá, não é isso. Ora, o que é homem de Deus? É só padre, é só ser padre. E no fim de contas estão se vendo por aí todos os dias superiores pretos como nossas cozinheiras. Então isso tem jeito? O governo. E o cônego inchava a voz. O governo devia até tomar uma medida séria a esse respeito, proibir aos cabras certos misteres. Mas, compadre, que conheçam seu lugar. E o cônego tinha uma grande indignação na voz e nos gestos. E então parece já de pirraça. É nascer um moleque às condições deste... E mostrava a carta, esmurrando-a. Pode-se contar com um homem inteligente. Deviam ser burros, burros, que só prestassem para nos servir. Canalhas! Mas, compadre, você dessa vez não tem razão. Ora, o que, homem? Não diga asneiras, pois você queria ver sua filha sendo confessada, casada por um negro. Você queria, compadre, que a dona Anica beijasse a mão de um filho da Domingas? Se ela viesse a ter filhos, queria que seus netos apanhassem palmatoadas de um professor negro? Ora, seu Manuel, você às vezes até me parece tolo. E Manuel baixava a cabeça derrotado. Ora, resmungava o cônego, como as últimas gotas de um aguaceiro, e passeava vivamente em todo o comprimento da saleta, atirando de uma para outra mão o lenço fino de seda da Índia. Ora, deixe-se disso, seu compadre. Stultorum honor inglorious. Nisto bateram à porta. Era o Dias que trazia a correspondência. De cá. A carta de Manuel pouco adiantava da outra. Mas o que você acha, compadre? Disse Manuel, passando, depois de ler a carta, ao cônego. Que diabo posso achar? A coisa está feita por si. Deixe correr o barco. Você não disse uma vez que queria entrar em negócio com a fazenda do Cancela? Não há melhor ocasião, trate-a com o próprio dono. Mesmo as casas de São Pantaleão convinham-lhe. Olhe, se ele quisesse dá-las em conta, eu talvez ficasse com alguma. Mas o que eu digo, compadre, é se você acha que o deva receber como meu sobrinho. Homem, essa! Sobrinho bastardo, está claro. Que diabo tem você com as cabeçadas do seu mano José? Mas, compadre, você acha que não me fica mal? Mal por quê, homem de Deus? Se isso nada tem com você? Sim, isso é verdade. Ah, outra coisa, acha que o devo hospedar aqui em casa? É, por um lado devia ser assim, porque todos sabem das obrigações que você deve ao José e podiam boquejar por aí, no caso que não lhe hospedasse o filho. Mas, por outro lado, meu amigo, não sei se lhe diga. E depois de uma pausazinha... Homem, isso de meter rapazes em casa é o diabo, seu compadre. De sorte que... Omnem additum malis praejuditu. Mas eu hospedo constantemente meus fregueses do interior. Isso é muito diferente. E meus cacheiros? Não moram aqui comigo? Sim, disse o cônego, impacientando-se, mas teus cacheiros são todos uns moscas mortas, e nós não sabemos o que nos saiu o tal senhor doutor de Coimbra. Homem, o mero vem de Paris, deve estar mitrado? Talvez não. Sim, mas talvez esteja. E o cônego inchava a papada com certo ar experimentado. Em todo caso, concluiu Manuel, é por pouco tempo, e baixando a voz, discretamente, com medo. Além disso, não me convinha desagradar o rapaz. Tenho de entrar em negócios com ele, e isto já seria uma fineza que me ficava a dever, porque enfim você sabe que... Ah, interrompeu o cônego, fazendo um novo gesto. Isso é outro cantar. Por aí é que você devia ter principiado. Sim, disse Manuel mais animado, você bem sabe que eu não tenho obrigação de me estar a moer com o nhonhô mundico. E se bem que... Psiu! Fez o cônego, cortando a conversa. Hospede o homem.
e saiu da saleta revestindo logo seu pachorrento e estudado ar de Simão de Nântua. Quando chegaram à varanda, Ana Rosa, em trajos de passeio, os esperava para sair, toda debruçada no parapeito e derramando sobre o rio Bacanga um olhar mole e cheio de incertezas. Então sempre te resolveste, minha caprichosa? E Manuel olhava com um riso de orgulho para a filha. Estava realmente encantadora, com seu vestido muito alvo de fustão, alegre, todo cheirando aos jasmins da gaveta, seu chapéu de palhinha de talha, emoldurando o rosto oval, fresco, bem feito, seu cabelo castanho, farto e sedoso, que aparecia em grandes pastas no alto da cabeça e reaparecia por baixo do chapéu, em um penteado frouxo e despretensiosamente elegante. Tinhas dito que não ias. Vá-se vestir, papai. E assentou-se. Lá vou. E batendo no ombro do cônego: não lhe meto inveja, compadre. Olhe como o diabo da pequena está faceira, hein? Nem insultei, miserie. O quê? Fez Manuel, olhando para o relógio da varanda. 4:30? E eu que ainda tinha de ir ao tesouro, tratar do despacho de um açúcar. E foi entrando apressado no quarto a gritar pelo Benedito, que lhe levasse água morna para banhar o rosto. O cônego assentou-se defronte de Ana Rosa. Então onde é hoje o passeio, minha rica afilhada? A casa do Freitinhas, não se lembra? Lindoca faz anos hoje. Cáspite. Então temos peru de forno, hein? Papai fica para jantar. Vosmecê não vai, Didinho? Talvez apareça à noite para o chá, com certeza a dança. Mas creio que o Freitinhas conta com uma surpresa da Filarmônica. E Ana Rosa empurrava a ponta do pé com a biqueira da sombrinha. Nisto ouviu-se um ruído enferrujado de fechaduras e o bater das portas do armazém que se fechavam. E logo em seguida o barulho pesado de passos repetidos na escada. Eram os caixeiros que subiam para jantar. Entrou primeiro na varanda Bento Cordeiro, português de uns 30 e tantos anos, arruivado, feio, de bigode e barba a cavanhaque. Gabava-se de grande prática do serviço do armazém. Chamavam-no um alho. Para aviar encomendas do interior não havia outro. Metia no bolso o capurreiro mais sabido. Era o mais antigo na casa, porém nunca lograra ter interesse na sociedade. Continuava de fora e tinha por isso um ódio surdo ao patrão. Ódio que Bento disfarçava servilmente por um constante sorriso de boa vontade. O maior defeito de Bento, o que depunha contra ele aos olhos das raposas do comércio, o que servia para explicar na praça a não entrada de um tão antigo caixeiro na sociedade, era uma queda decidida para o álcool. Aos domingos costumava entrar mais no vinho e ficava insolentemente espingardeiro. Bento Cordeiro atravessou silencioso a varanda, cortejando com afetada humildade o cônego e Ana Rosa, e seguiu para o mirante, onde moravam todos os caixeiros da casa. O segundo a passar foi Gustavo de Vila Rica, um simpático e bonito mocetão de 16 anos, com magníficas cores portuguesas que o clima tropical do Maranhão não tinha ainda conseguido destruir. Estava sempre a rir-se, mas de um rir sadio, franco. Lisonjeava-se de um apetite inquebrantável e de nunca ter ficado de cama no Brasil. Em casa chamavam-no extravagante. Gustavo mandava fazer fatos de casimira à moda para passear aos domingos, ia aos bailes de contribuição e queimava charutos de 2 vinténs. Porém, o seu grande mal era uma assinatura no gabinete português de leitura, o que dava-lhe no comércio os seguintes títulos: um coisa ruim, um biltre, um pernalta que está sempre procurando o que ler. O Bento dizia-lhe às vezes furioso: com os diabos, o patrão já lhe tem dado a entender que não gosta de caixeiros que lêem gazetas. Se quer ser letrado, vá para Coimbra, seu burro. Gustavo ouvia dessas amabilidades calado, às vezes até rindo, graças ao seu bom humor. Precisava. Que diabo havia de fazer? O Bento era caixeiro mais antigo na casa, conformava-se. Ao passar pela varanda, foi mais cortês em seu cumprimento com Ana Rosa. Chegou a sorrir e dizer-lhe, inclinando a cabeça: minha senhora. O cônego riu-se com intenção da delicadeza do rapaz. Que mitra!
Em seguida, atravessou a varanda muito apressado, com as mãos escondidas nas enormes mangas de um jaquetão, cuja gola subia até a nuca. Uma criança de uns 10 anos, com o cabelo à escovinha, os sapatos grandemente desproporcionados, as calças de zuarte dobradas na bainha, o olhar espantado, gestos desconfiados e um certo movimento rápido e agachado de cabeça, que indicava o hábito de levar pescoções. Este era em tudo mais novo que os outros, em idade, na casa e no Brasil. Tinha chegado havia 6 meses de sua aldeia no Porto. Dizia chamar-se Manuelzinho e tinha sempre os olhos vermelhos de chorar à noite com saudades da mãe e da pátria. Por ser o mais moderno da casa, varria o armazém, limpava a balança e burnia os pesos. Todos lhe batiam sem responsabilidade. Não tinha a quem se queixar. Divertiam-se à custa dele, riam-se com repugnância de suas orelhas cheias de cera escura. Desfeiava-lhe a testa uma grande cicatriz. Foi um trambolhão que levou na primeira noite em que deram-lhe uma rede para dormir. O pobre desterradozinho, que não sabia se haver com semelhante engenhoca, foi meter primeiro os pés e caiu desamparadamente sobre uma caixa de pinho de um dos companheiros. Desse dia ficou conhecido em casa pela alcunha de Saltachão. Punham-lhe nomes feios e chamavam-no o Coisa, o Maroto, o Bisca. Tudo servia para apelidá-lo, menos o seu verdadeiro nome, o nome que sua querida mãe lhe dera. Ia atravessando a varanda como um bicho, quase a correr. O cônego chamou: "Ô, pequeno, anda cá!" Ele voltou confuso, contrariado e coçando a nuca sem levantar os olhos. Ana Rosa teve um olhar de piedade. "Então que é isso?" disse o cônego. "Pareces-me um bicho do mato. Fala direito com a gente, rapaz. Levanta essa cachimônia." E com sua mão branca e fina suspendeu pelo queixo a cabeça que Manuelzinho insistia em ter baixa. "Este está ainda muito peludo." E perguntou-lhe depois uma infinidade de coisas. Se tinha vontade de enriquecer, se não sonhara já com alguma comenda, se tinha visto o pássaro guariba, se encontrara a árvore das patacas. O pequeno resmungava respostas inarticuladas, com um sorriso discreto e forçado. "Como te chamas?" Manuelzinho não respondeu. "Então não respondes?" "Com certezas, Manuel." O portuguesinho meneou a cabeça afirmativamente e apertou a boca para conter o riso, que procurava uma válvula. "Então é com a cabeça que se responde? Tu não sabes falar, Mariola?" E voltando-se para Ana Rosa, que olhava atentamente para a criança: "Isto é um sonso, minha afilhada. Olhe como ele tem essas orelhas porcas. Se tens a alma como tens o corpo, podes dá-la ao diabo. Tu já te confessaste aqui, maroto?" Manuelzinho, não podendo mais suster os beiços, abriu a boca e, com a força de uma caldeira, soprou a gargalhada que reprimia com tanto custo. "Olha que me estás a cuspir, patife!" gritou o cônego, repelindo-o. "Está bom, vai-te!" E limpou a batina com seu lenço de seda. Ana Rosa então passou a mão pela cabeça do pequeno e puxou-o para si. Arregaçou-lhe as mangas da jaqueta e procurou ver-lhe as unhas. Estavam crescidíssimas e sujas. "Ah, com efeito", disse ela, "você também não está tão pequeno que se desculpe isto." E, tirando do indispensável uma tesourinha, começou, com grande surpresa do caixeiro e até do cônego, a limpar as unhas do menino, dizendo baixinho ao outro: "Não sei como há mães que se separem dos filhos nessa idade. Também, coitadas, devem sofrer muito." E sua voz tinha solicitudes maternais. O cônego levantou-se e foi encostar-se ao parapeito da varanda. E Ana Rosa, enquanto cortava as unhas da criança, ia perguntando-lhe se tinha saudade de sua terra, se não chorava quando se lembrava da mãe. Manuelzinho estava pasmado. Era a primeira vez que no Brasil lhe falavam desse modo. Levantou a cabeça. Ele, que tinha um olhar sempre baixo e terrestre, procurou sem vacilar os olhos de Ana Rosa e fitou-os, cheio de confiança, sentindo por ela um respeito religioso, uma espécie de adoração. Parecia extraordinário ao pobrezito, desprezado de todos, que aquela senhora brasileira tão limpa,
tão bem vestida, tão perfumada e com as mãos tão macias, estivesse ali a cortar e a assear-lhe as unhas. A princípio, isso foi para ele um sacrifício horrível, um suplício insuportável. Desejava ver terminar aquela cena incômoda, impacientava-se por sair daquela posição difícil e, sem ousar mexer com a cabeça, olhava de esguelha para os lados, como à procura de uma saída, de alguma coisa onde escondesse, de qualquer pretexto, enfim, que o arrancasse dali. Sentia-se mal. Não se animava a respirar livremente, receoso de incomodar Ana Rosa com seu hálito. Doíam-lhe as juntas pela imobilidade do corpo e, no entanto, não se animava a mexer sequer um dedo. Desde o primeiro minuto do sacrifício, sentiu correr-lhe da cabeça o suor em bagas pela gola do jaquetão. Teve calafrios. Mas quando Ana Rosa falou-lhe da pátria e da mãe, com aquele carinho que só as próprias mães possuem, as lágrimas rebentaram dos olhos do pequeno e correram-lhe silenciosas pela cara. Era também a primeira vez que lhe perguntavam por elas. O cônego assistia a esta cena, rufando as unhas bonitas a cinza de charuto sobre a tabaqueira de ouro e sorrindo como um bom velho. E enquanto Ana Rosa, de cabeça baixa, o ar todo cuidadoso e materno, provocava lágrimas ao portuguesinho, sustendo as próprias, sabe Deus com que dificuldade, passava o dias pelo fundo da varanda, sem ser sentido, com um andar muito de gato, levando uma grande raiva no coração, pelo fato de estar Ana Rosa a tratar do pequeno. Ralava-o aquela caridade. Ele nunca tivera quem lhe cortasse as unhas. Aborrecia-lhe ver a senhora importando-se com semelhante bisca. Estava estragando mais, punha a perder de todo a peste. Ora, para que lhe havia de dar? Embonecar o súcio. Queria-o com certeza para Xixisbel, que Ana Rosa contava já com ele para levar-lhe as cartas, o desaforo e receber os presentinhos dos pilantras. E com estas ideias a lhe canivetarem por dentro, chegou o Dias a seu quarto, cheio de bilis, infeliz. Luís Dias completava o pessoal da casa comercial de Manuel Pescada, econômico até a miséria, desleixado até a porcaria. Dias era um tipo repugnante e antipático. Nas cores biliosas de seu rosto, no desprezo do próprio corpo, na taciturnidade paciente daquela exagerada economia, adivinhava-se uma ideia fixa, um alvo para o qual ele caminhava sem olhar dos lados, como um acrobata sobre a corda tesa. Não desdenhava qualquer meio, desde que lhe parecesse seguro. Aceitava sem examinar qualquer caminho, logo que lhe parecesse mais curto. Tudo era bom, desde que o conduzisse ao ponto desejado. Fosse lama ou brasa, passava sempre por cima, havia de chegar ao seu fim. Era enriquecer. Olhava fito para esse ponto brilhante e não se voltava às chicotadas de uns, às cuspalhadas de outros. Era preciso caminhar, caminhava. Era preciso acocorar-se, arrastar-se pela terra, tirar os sapatos, rir, chorar, beijar o chão. Pois bem, mas havia de chegar, custasse a quem custasse, havia de enriquecer. Quanto ao físico magro, um tanto baixo, um tanto curvado, tinha uma barba enfesada e rala, vestia-se mal sempre, o uso constante dos chinelos de trança fizera-lhe os pés monstruosos. Não fumava, não ia ao teatro, nem a reuniões em que se despendesse, e quando estava perto da gente sentia-se logo um cheiro azedo de roupas sujas. Ana Rosa não podia conceber que uma mulher que se prezasse viesse a gostar daquele tipo. Enfim, dizia ela às amigas, sempre era um homem que não tinha coragem de comprar uma escova de dentes. Ixi! Não obstante, todos o tinham por bem pensante e metódico. À noite só saía nos sábados para ir ao peixe frito, em casa de uma mulata gorda que morava com 2 filhas para as bandas da Rua das Crioulas. Ia só. Não queria companhias. Não tinha amigos, dizia. Tinha alguns conhecidos. E ria-se com seu riso sujo de limo.
Nesses passeios levava às vezes uma garrafa de vinho do Porto ou uma lata de marmelada e chamava a isto fazer suas extravagâncias. A mulata votava-lhe uma grande admiração e tinha nele muita confiança. Dava-lhe a guardar seus ouros e a economia de seu peixe. Além dessa, ninguém sabia de nenhuma outra relação particular do Dias. Porém, uma vez apareceu mais amarelo e pediu ao patrão que o deixasse recolher. Manuel, todo solícito pelo seu bom empregado, mandou lá o médico. Então que tinha o rapaz? Aquilo é mais porcaria que outra coisa, respondeu o médico enrugando o nariz. Contudo, receitou, recomendando muito os banhos. De banhos, principalmente, é que ele precisava. E quando viu o doente pela segunda vez, não se pôde ter que não lhe dissesse em ar de graça: olhe, meu amigo, que o asseio também entra no tratamento. E acabou por provar-lhe exuberantemente que a limpeza era tão necessária ao corpo como a alimentação. Manuel, à noite, foi ao quarto do caixeiro. Falou-lhe com brandura paternal, lamentou-o com palavras amigáveis e desatou um protesto em forma de sermão contra o clima e os costumes do Brasil. Uma terra perigosa, dizia. O homem aqui tinha a vida por um fio de cabelo. Falou depois em Portugal, das comezainas portuguesas, as caldeiradas de sardinhas, a orelheira de porco com feijão branco, as boas nacas de toucinho, da sorda, o caldo gordo, o famoso bacalhau da Algarve. Ai, o pescado, suspirou Dias, saudoso pela província. Que rico pitel! E as caldeiradas de Eiroses? E os nossos figos de comadre? E as castanhas assadas e o vinho virgem? Dias ouvia com água na boca. Ai, o virgem! Manuel falou-lhe depois das comodidades, dos ares, das vinhas, das frutas e por fim dos divertimentos portugueses, terminando por contar fatos de moléstia, casos idênticos ao do Dias. Falou de seu tempo de rapaz. E já de pé, para sair, bateu-lhe no ombro amigavelmente. Você o que devia era casar. E afiançava-lhe que o casamento estava-lhe mesmo a calhar. Com aquele gênio e com aquela economia, seu Dias dava um bom marido. Que se casasse, homem! E veria se não lhe davam outra importância. Olhe, digo-lhe agora como doutor. Banhos, meu amigo. Contanto que sejam de igreja. E rindo-se da própria pilhéria, e todo cheio de desvelos e bons sorrisos, saiu do quarto baixinho, na ponta dos pés, para que os outros caixeiros, a quem não dava a ele a honra de uma visita, não lhe ouvissem as pisadas. Quando Ana Rosa acabou de cortar as unhas de Manuelzinho, aconselhou-lhe que estudasse a gramática, prometeu arranjar com o pai metê-lo em uma aula noturna de primeiras letras de uma sociedade de caixeiros. Recomendou-lhe que todos os dias fosse ao quintal tomar seu banho debaixo da bomba do poço. E se fizesse tudo isso, concluiu ela, seria sua amiga. Ouviu, Manuelzinho? O menino prometeu e subiu nesse propósito para o mirante. À porta, porém, estava o Dias, furioso, de pé, esperando. Que estava você fazendo, seu traste? Que não era nada. Tinha sido a senhora que o chamara, respondeu a criança trêmula. Dias, com uma lógica de murros, explicou-lhe que não podia estar a paurar na varanda em vez de cuidar das obrigações. E se me constar, continuou ele, que você torna a ir com lamúrias para o lado de Dona Nica, comigo se tem de haver. Vai tu aos ouvidos do patrão. Entendeu, seu burro? Manuelzinho afastou-se envergonhado e convencido de que tinha cometido uma grande falta, porém, sem saber porquê, sentia-se mais animado, menos só e pela primeira vez achou-se um bocadinho superior. Desde então tornou-se mais cuidadoso de si, lavava-se todas as manhãs e como Dias dera-lhe a perceber que essas coisas, como a conversa com Ana Rosa e a leitura dos livros que esta lhe fornecia, eram coisas proibidas e ilegais, o pequeno começou a sentir em tudo isso o encanto do fruto vedado e as atrações do mistério. Sentia-se estimulado,
furtava horas ao sono para ler e assear-se, e quando ninguém o pudesse perceber, dirigia-se então à protetora. Falava-lhe com confiança, contava-lhe seus progressos e suas tristezas, como se a própria mãe os contasse. Adorava. A reunião em casa do Freitinhas estivera animada. Houve violão, cantoria, muita dança. Chegaram a dançar o chorado da Bahia. Pela volta da meia-noite, Ana Rosa, depois de uma valsa, fora acometida de um ataque histérico. Era o terceiro que lhe dava assim, sem mais nem menos, explicava alguém. Mas o médico, que fora chamado à pressa, afiançava não ser nada. Distrações e bom passadio, receitou ele, e, ao despedir-se de Manuel, disse-lhe ao ouvido: se quiser a saúde de sua filha, trate de casá-la. Mas o que tem ela, doutor? Precisa casar, a rapariga quer casar. Ora, aí está o que tem. Mas, enquanto não chega o dia, vá-a obrigando a dar os seus passeios. Banhos frios, exercício, bom passadio, distrações. Manuel ficou convencido que a filha tinha algum namoro escondido. Mas o doutor pensara que tudo isto é paixão, dizia ele na sua ignorância, e, em observância às ordens do médico, levou no dia seguinte a doente para a casa de umas amigas na Praia Pequena. Eram estas as circunstâncias quando, na quarta-feira dessa mesma semana, entrou pelo armazém de Manuel o cônego Diogo, trazendo engatilhada nos lábios uma grande novidade. Fim do capítulo 2. Gravado por Adriana Sacioto.